começando a partir de agora. Esse é o nosso Jornal da Noite. Gente, a gente vai dar um breve intervalo e já voltamos depois dos nossos comerciais. Estamos no ar para todo o Brasil. Gente, eu e a Elis, nós estávamos conversando, a gente bolou essa ideia, a gente vai cumprir essa ideia. Toda abertura do nosso Jornal da Noite, para quem não sabe, a gente está tocando uma música. Toda abertura a gente toca uma música. E o que eu e a Elis nós pensamos? Da pessoa que escolher a música, tem que ser uma música legal, pode ser música... Gente, música evangélica não vale também, né? Porque o nosso jornal tem precepado, então música evangélica não vale. E música de palavrão também não vale. Então, eu e a Elis estava pensando aqui, se a gente escolher a melhor música, a pessoa leva para casa R$500 para casa. Flávio, mas como que eu participo dos R$500? A Elis vai botar o nosso Instagram aqui no rodapé, né, diretor? Vai botar o nosso Instagram, Facebook e YouTube agora. Vai botar. Botou, né, diretor? Tá aí, aposto. O Instagram, Facebook e o Twitter e o canal do YouTube é o mesmo nome, gente. Não tem arroba, não tem acento, não tem traço, não tem underline, não tem nada. É o mesmo nome. Instagram, Flávio Chato. Facebook, Flávio Chato. Twitter, Flávio Chato. E também YouTube é Flávio Chato. Não tem acento, não tem nada. É o mesmo nome. Então você participe agora. Quanto mais você participar, você tem chances de ganhar R$500 para casa. Então participe. Nós vamos para o intervalo agora, né, diretor? Vamos para o intervalo, depois a gente volta. O Ministério da Saúde promete vacinar até setembro toda a população adulta com a primeira dose contra o coronavírus. De acordo com a pasta, mais de 80 milhões de imunizantes já foram distribuídos a estados e municípios. Uma projeção indica que o país terá disponíveis mais 100 milhões pelos próximos 3 meses. As estimativas do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apresentadas em audiência no Senado, coincidem com calendários dos estados. Ainda na apresentação aos senadores, o ministro Marcelo Queiroga defendeu a volta às aulas no segundo semestre. No meu entendimento, não é fundamental que todos os professores estejam imunizados com 2 doses para o retorno das aulas. Com a estratégia adequada de testagem, podemos compatibilizar o retorno das aulas com a identificação dos casos positivos e, a partir daí, ter já no segundo semestre o retorno de aulas. Isso já tem acontecido em alguns estados e na própria iniciativa privada. Marcelo Queiroga prometeu se encontrar com Milton Ribeiro, da Educação, para discutir o retorno das aulas pelo país. O ministro da Saúde é contra a iniciativa de impor certificado de vacina para viagens. Em relação ao chamado passaporte para os indivíduos que tomaram a vacina, o DataSUS ele já tem um certificado digital. E alguns países têm restrições para vacina A ou vacina B. Então, essa questão ela será superada no momento que nós tenhamos o controle da pandemia e com as vacinas, a nossa esperança é que isso aconteça ainda esse ano, nesse segundo semestre, e esse tipo de iniciativa ela perde o objeto, porquanto se tem o controle da pandemia. O ministro da Saúde se diz preocupado com o aumento de pacientes que procuram o SUS com doenças relacionadas ao pós-Covid.
Sobre o número de casos no país, Marcelo Queiroga ressalta que o Brasil ainda está em um platô considerado perigoso. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta segunda-feira a possibilidade de realizar o Réveillon deste ano e o Carnaval em 2022. A cidade planeja um evento teste em julho para avaliar a retomada dos eventos. A capital baiana já está vacinando pessoas a partir de 47 anos. E segundo o prefeito Bruno Reis, 48% da população já recebeu a primeira dose. Maior no segundo semestre, para a gente avançar na imunização completa da nossa população. Então, estamos bem perto de virar essa página, de sair dessa triste situação que nós nos encontramos. Mas, para isso, precisamos desse esforço final de todos. Então, eu faço um apelo aí para termos todo cuidado no São João. E é por isso que nós estamos mantendo as medidas que estão em vigor, mesmo os números estando caindo. Coordenador de um programa do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, que auxilia na retomada segura de atividades, o cardiologista Sérgio Timerman diz que só a vacinação em massa vai permitir a volta das grandes festas. Primeiro, temos que ter mais de 75% das pessoas vacinadas. Precisamos ter uma consciência coletiva das pessoas em relação a evitar aglomerações. Manter, quanto possível, o distanciamento social e as medidas sanitárias de lavar as mãos e ou usar álcool em gel. Para minimizar os prejuízos do setor de eventos, a Comissão de Turismo da Câmara aprovou um projeto de lei que prevê socorro aos trabalhadores que atuam no Carnaval e nas festas juninas. Segundo a proposta, a União repassará 3 bilhões aos estados, Distrito Federal e aos municípios para ações emergenciais de apoio ao setor cultural e de serviços ligados diretamente aos eventos. Um dos autores, o deputado Bacelar do Podemos, diz que os recursos poderão ser usados no pagamento de subsídios, prêmios e na aquisição de produtos. O dinheiro também poderá ser destinado ao pagamento de auxílio emergencial aos profissionais, com 3 parcelas de R$ 600. O projeto deve ser analisado em breve nas comissões de Cultura, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Como tramita em caráter conclusivo, sem necessidade de passar pelo plenário, poderá seguir direto para o Senado. Nesta segunda-feira, o Conselho Monetário Nacional aprovou as condições das linhas de crédito rural do plano. Mas as definições acordadas só vão ser divulgadas depois do anúncio oficial da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que vai ocorrer no Palácio do Planalto. Em audiência na Câmara dos Deputados, agricultores e pecuaristas cobraram do governo medidas contra a escassez do milho. Representantes do setor disseram que o problema da diminuição do cereal no mercado brasileiro é influenciado pela adoção de políticas de incentivo à importação, renúncia fiscal por parte do governo e apoio à armazenagem e à irrigação. A escassez não tem apenas um motivo, mas vários fatores, como a alta nas exportações do produto, problemas climáticos e o surgimento de pragas nas plantações. Para explicar o aumento no preço do cereal, o diretor executivo da Associação de Avicultores do Espírito Santo, Nélio Rend, faz uma comparação do valor do milho agora e no início do ano passado. No início aí de 2020, nós comprávamos uma saca de milho com 17 dúzias de ovos. Hoje a mesma saca ela precisa ser desprendida em 27 dúzias de ovos. A escassez do milho aumenta o preço e impacta diretamente o bolso do consumidor. Os preços de alimentos como ovos, carne de frango e de porco estão subindo, justamente porque o grão é a base da dieta desses animais. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, aponta que são necessárias medidas como a suspensão da cobrança do PIS e COFINS para a importação do milho de fora do Mercosul. O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Cesário Ramalho, cobrou mais incentivos para o setor. Nós devíamos fazer um programa de incentivo a esse agricultor que já planta milho, para ele, em vez de produzir 5 mil quilos, produzir 6 mil quilos. Então, nós temos que bolar algum incentivo que ele ganhe um extra para produzir.
porque ele produz uma riqueza para o Brasil. A deputada Soraya Manato citou um projeto que está parado no Senado que fomenta o transporte ferroviário e disse esperar uma medida provisória tratando da pauta. O governo federal comemora a conclusão da votação na Câmara das emendas do Senado, a MP da Eletrobras. Isso porque agora a matéria será enviada à sanção presidencial, data em que perde a vigência. A conclusão se deu após a análise das 28 emendas do Senado. A medida provisória 1031 de 2021 viabiliza a desestatização da Eletrobras, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O ministro da pasta, Bento Albuquerque, disse que o projeto é essencial para o desenvolvimento do Brasil. A aprovação do texto contou com muita dedicação do Congresso Nacional e do governo federal, porque entendemos que este é um projeto essencial para o desenvolvimento do país, que trará investimentos, renda e empregos para os brasileiros. A Eletrobras responde por 30% da energia gerada no país. O novo modelo aprovado prevê a emissão de ações a serem vendidas no mercado sem a participação da empresa, resultando na perda do controle acionário de voto mantido atualmente pela União. Ainda assim, a União terá uma ação de classe especial chamada Golden Share, que garante poder de veto em decisões da Assembleia de Acionistas. Uma preocupação está nos chamados jabutis, ou seja, assuntos fora do foco principal da matéria no dispositivo aprovado. Parte deles pode aumentar a conta da energia dos consumidores. Isso por exigir a contratação de termoelétricas movidas a gás, a reserva de mercado para a contratação de pequenas centrais hidrelétricas, além da prorrogação dos contratos das usinas construídas por meio do programa de incentivos às fontes alternativas de energia elétrica. Arthur Lira, presidente da Câmara, nega que os jabutis existam. Agora, se a medida provisória vem falando de energia, e a gente dizer que matéria pertinente com energia é jabuti, é depreciar o trabalho de deputados e deputadas que têm total respaldo para fazer quaisquer emendas que pensem que é meritória e o plenário decide por sua maioria. O relator da MP, deputado Elmar Nascimento, do Democratas Baiano, disse que o texto aprovado é um bom termo das negociações feitas com deputados e senadores. E a gente consegue chegar a um bom termo, principalmente recuperar a capacidade de investimento da Eletrobras no momento da maior crise hídrica da história. Infelizmente hoje, ou felizmente hoje, só não tem apagão porque o Brasil na última década não cresceu, mas com a previsão de crescimento do PIB da ordem de 4%, nós precisamos recuperar a capacidade. O Brasil vai crescer. Daquela que é a maior empresa geradora de energia. O líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, afirmou que vai à justiça contra a sanção do texto. Mas hoje é um dia triste para o Brasil, presidente. Essa matéria aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal representa um grave retrocesso para o país. A sexta empresa mais lucrativa do Brasil, construída ao longo de décadas de trabalho, uma referência no mundo. O Brasil, que é um dos 3 maiores produtores de hidroeletricidade do mundo, abre mão da sua soberania energética, abre mão do planejamento energético, abre mão do controle do setor elétrico. Do outro lado, pelo Twitter, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, disse ser uma grande conquista a aprovação da MP. O engenheiro Paulo José Ronense, que matou a ex-esposa na presença das 3 filhas. No dia de Natal, em 2020, vai a júri popular. Ele foi denunciado pelo Ministério Público aqui do Rio por homicídio qualificado da ex-esposa, a juíza fluminense Viviane Vieira do Amaral Ronense. Segundo o MP, o crime foi cometido por meio cruel, por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima. Além disso, a barbaridade, a tragédia aconteceu na presença das 3 filhas do casal, de 7 e 10 anos de idade, que ainda apelaram para que o pai parasse com a agressão, mas ele continuou desferindo golpes na ex-esposa. Estava inconformado com o fim do relacionamento. O engenheiro Paulo José Ronense estava, de acordo com a denúncia, consciente e agiu voluntariamente quando começou a desferir diversas facadas
contra a ex-esposa. Foi no momento em que ele estava entregando as 3 filhas para que elas pudessem passar o dia de Natal com a ex-mulher. O autor do feminicídio foi detido logo em seguida, está preso e aguarda julgamento. A perspectiva é que ele vá a júri popular ainda este ano. Durante a pandemia, saltaram vertiginosamente os casos de feminicídio no Rio e também em todo o Brasil. Somente aqui no estado, de janeiro a abril deste ano, foram mais de 30 ocorrências, um salto de 50% em relação ao igual período do ano passado. Do Rio, Rodrigo Viega. Do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato. O objetivo é esclarecer uma nota técnica que recomendava aos estados a imunização com qualquer vacina disponível de gestantes que tivessem recebido a dose da AstraZeneca. O requerimento apresentado pelo senador Otto Alencar para as convocações aponta Franciele como a responsável pelo texto. A senadora Elisiane Gama disse que isso permitirá apurar se houve negligência neste caso, já que Luana teria orientado que a decisão fosse suspensa quando estava na Secretaria Especial. Em abril e beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 4. Os trabalhadores que recebem ajuda, mas não fazem parte do programa social, poderão sacar e transferir o dinheiro a partir de 6 de julho. Enquanto as demais transações não são liberadas, esse grupo pode movimentar os valores entre R$ 150 e R$ 375 com o cartão virtual. Atualmente, o auxílio de 2021 está previsto em 4 parcelas, mas o governo federal estuda a ampliação do programa até que todos estejam vacinados. A Confederação Sul-Americana de Futebol confirma que casos de Covid-19 na Copa América chegam a 140. Segundo a Conmebol, a maioria dos infectados é formada por trabalhadores, integrantes de delegações e terceirizados. De acordo com a entidade, os resultados positivos representam 0,9% dos testes realizados. A Conmebol afirmou ainda investigações contra ele rastreados pela Receita Federal. O senador do Patriota pediu para acessar o relatório sobre auditores do órgão que levantaram os dados fiscais dele. Segundo o juiz federal Márcio Moreira, o sistema habeas data não era o adequado para os objetivos do senador. De acordo com o magistrado, o objetivo da ferramenta não é informar quem acessou. Combinação de imunizantes contra a Covid-19. O país é o atual líder na vacinação contra a doença na América Latina, com 63,4% dos habitantes imunizados com a primeira dose. A subsecretária de Saúde Pública, Paula Daza, disse que o país só aguarda uma investigação científica da Universidade Católica para tomar uma decisão. O infectologista Alexis Kalergis, que comanda a pesquisa, afirmou que a necessidade da terceira dose é quase certa, principalmente devido à chegada de novas variantes. A ação de Jair Bolsonaro contra as medidas restritivas determinadas por governadores. Augusto Aras afirmou em um parecer que o mérito não deve ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal por questões processuais. O Ministério Público alegou que os decretos tinham prazo de vigência encerrado na primeira semana deste mês e que os 2 prorrogados não foram questionados. A ação movida pelo presidente no fim de maio pede que sejam suspensas as restrições de 3 estados, Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul. Hora do racionamento. A medida daria poderes a um comitê interministerial para inferir na gestão de hidrelétricas e poderia criar bases para ações de controle de consumo de energia. Bento Albuquerque sinalizou nesta segunda-feira que uma MP sobre governança da crise hídrica será encaminhada ao Congresso Federal. Segundo o ministro, o texto preparado pelo governo dará segurança jurídica sobre... As gerais irão receber mais recursos para atender uma quantidade maior de pacientes. Batizado de Valora Minas, o novo programa substitui a antiga política de atenção hospitalar que vigorava desde 2013 no estado. Com as mudanças, a gestão de Romeu Zema espera corrigir disparidades na alocação de recursos. Ao todo, o governo mineiro irá repassar R$1 bilhão ao complexo hospitalar melhor avaliado. Mais de 10 bilhões de auxílio emergencial. De acordo com o relatório da CGU, os desvios aconteceram entre os meses de abril e novembro do ano passado. Ao todo, os pagamentos realizados de forma incorreta representam 4,6% do total de R$215 bilhões destinado pelo governo para o pagamento da ajuda. O órgão afirma que o Ministério da Cidadania tem adotado medidas incipientes para recuperar os valores creditados na conta de milhões de beneficiários. O Fujimori apresentou
apresentado pelo Ministério Público do Peru. O magistrado considerou infundada a alegação de que ela tenha descumprido restrições impostas na liberdade condicional. A filha do ex-presidente Alberto Fujimori responde a um processo relacionado ao financiamento ilegal de campanha em 2011. Em paralelo, a candidata derrotada recorre na Justiça dos resultados que deram a vitória a Pedro Castilho na última eleição presidencial. Mais de 1.000 denúncias sobre o possível paradeiro de Lázaro Barbosa já foram feitas desde o início da mega operação que tenta prender o assassino que matou 4 pessoas da mesma família no Distrito Federal. A maior parte das ligações para a polícia de Goiás, no entanto, não passa de trotes e conversas irrelevantes. No 13º dia de buscas, o cerco se fechou ainda mais. O ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho, avalia que, apesar de todos os esforços, a busca pode demorar. Pessoa solta em liberdade em regiões de cidade pequena, tem muitas casas, tem muita mata, fazenda, espaços abertos muito grandes. Essa é uma dificuldade. Isso pode demorar semanas, meses, até anos. Mas eu não vejo necessidade de 300 policiais retirado da sua função de proteger a população, que tem centenas de criminosos problemáticos, violentos, perigosos nas cidades da região. Não há justificativa para isso. Para ter forças federais, forças de Brasília, de Goiás, é um exagero. O presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar o caso nesta segunda e defendeu o porte de armas. Se que depender de mim, sabe que todo mundo quiser vai ter arma. Claro. O vagabundo claro. tem. Não está aí o Lázaro? Parece que ele tentou invadir uma casa, aí não entrou porque o cara estava armado. Pois é, senhor. Exatamente, o senhor está fazendo. Isso aí ele respeita. Não é o Estatuto de Desarmamento que vai dar tranquilidade para você. A Defensoria Pública do Distrito Federal entrou com um pedido junto à Vara de Execuções Penais para que Lázaro, caso seja preso, vá para uma cela individual, separado dos demais detentos. Segundo o órgão, é necessária a proteção especial à integridade física e mental e a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo e exposição vexatória do assassino. A Defensoria ainda afirmou esperar que ele seja submetido ao devido processo. A faixa etária de 40 a 50 anos domina as internações por Covid-19 em hospitais privados no estado de São Paulo. O levantamento engloba 101 unidades, 33 na capital e 68 no interior, em 4.089 leitos de UTI e 9.593 leitos clínicos para Covid. O presidente do Sindosp, Francisco Balestrin, coloca que 57% dos doentes têm 40 a 50 anos e 19% 60 anos ou mais. Fala a favor de que, se nós prosseguirmos nesta vacinação com velocidade, com capacidade de a gente realmente pegar grupos cada vez maiores, nós vamos ter a chance de logo, e quando eu digo logo, eu estou falando em poucos meses, a gente retornar às nossas atividades que todos querem. O presidente do Sindicato dos Hospitais Privados do Estado de São Paulo ressalta a queda nos últimos 14 dias de 6% dos casos mais graves em UTIs. Então a gente consegue perceber, talvez, né? É claro que a gente vai precisar de ter assim um estudo maior no tempo, mas aparentemente existe uma luzinha que diz o seguinte: olha, pode ser que a gente esteja tendo um deslocamento das pessoas da terapia intensiva para a internação e da internação, quem sabe, para o tratamento em casa. Francisco Balestrin destaca que 83% dos hospitais relataram ocupação das UTIs acima de 80%. E a faixa etária mais jovem indica também um menor respeito às regras de isolamento, mas lembra que muitos precisam trabalhar e não há alternativas aos transportes coletivos lotados. Olha, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, deu 15 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente as provas que ele diz ter sobre uma suposta fraude no sistema eletrônico de votação
nas eleições de 2018. O ministro, que faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, editou uma portaria determinando que toda autoridade que tenha relatado ou que venha a relatar a ocorrência de fraudes ou irregularidades no processo eleitoral precisa apresentar evidências ou as informações sobre os fatos. Por mais de uma vez, o presidente Bolsonaro afirmou que tem provas que a eleição de 2018 foi fraudada. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. Mas o sistema, a fraude que existiu sim, me jogou para o segundo turno. Outras coisas aconteceram e eu só acabei ganhando porque tive muito voto. Além de Bolsonaro, o corregedor citou o cabo Daciolo, que foi candidato a presidente também em 2018, e o deputado estadual Oscar Castelo Branco, que também já fez denúncia de fraude nas urnas eletrônicas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Roberto Barroso, recebeu ontem aqui em Brasília parlamentares da Comissão Temporária da Câmara dos Deputados, que discute a implantação do voto impresso no país. O objetivo do encontro foi demonstrar que o processo eleitoral brasileiro é seguro. Barroso lembrou que a urna eletrônica surgiu exatamente para combater as fraudes que aconteciam nas eleições com papel. Hoje em dia se desconfia de tudo. Se fizer uma enquete, vai dar desconfiança. Quando voltar o papel, vão desconfiar do papel também. Só que eu acho que o papel vai oferecer mais motivos para a desconfiança. Barroso disse, no entanto, que não pretende mudar a convicção de ninguém e ressalta que, se o Congresso aprovar, será aberta uma licitação para garantir a impressão do voto. Mas ele lembrou que as impressoras não estão à venda, precisarão ser construídas. A deputada Bia Kicis, que é autora da proposta que está sendo discutida na Câmara, afirmou que as dificuldades impostas pelo tribunal não podem superar a confiança do eleitor. Porque aqui eu vejo que toda essa explicação maravilhosa, ela pode ser muito convincente para tecnocratas, mas ela não convence o eleitor, porque o eleitor quer poder enxergar com seus próprios olhos. O deputado Paulo Martins, que é presidente da comissão especial, afirmou que o TSE fez a defesa do que foi construído pelo tribunal, mas que foi importante para os deputados compreenderem melhor a estrutura do sistema de votação brasileiro. De Brasília, O presidente Lula só ganhará a eleição de 2022 se o pleito for fraudado. Em conversa com apoiadores na manhã desta segunda-feira, o presidente voltou a defender o que chama de voto impresso. A PEC, que muda a Constituição para possibilitar a criação de uma espécie de comprovante de votação, é uma das prioridades legislativas do governo federal. Bolsonaro já chegou a dizer, inclusive, que sem o voto impresso não haverá eleição. A questão é que, fora os custos para a instalação das impressoras nas urnas, estimados em cerca de 2 bilhões de reais, há um entendimento de que o comprovante colocaria em risco os chamados direito ao sigilo do voto. Por isso, Bolsonaro fez questão de mandar um recado indireto ao presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que considera a criação do voto impresso uma medida desnecessária e inconstitucional. Só na fraude o 9 dedos volta. Isso mesmo. Mas se o Congresso aprovar e promulgar, teremos voto impresso. Não vai ser uma canetada de um cidadão como esse daqui que não vai ter voto impresso. Pode esquecer isso aí. Bolsonaro também comentou nesta segunda-feira as manifestações contra o governo registradas em diversas cidades do país neste último final de semana. Em tom irônico, o presidente, que vê uma espécie de perseguição contra ele, disse que passaria a apoiar os protestos da oposição. Meus parabéns aos motociclistas de Recife. Olha só, o
Ministério Público proibiu a manifestação deles, mas não proibiu da petralhada no domingo. Olha, eu acho que vou acabar com as manifestações do Petralha. Como mortadela, pessoal, faz bem à saúde. Agora vamos. Como mortadela que faz bem à saúde. Vai acabar com as manifestações. Não é verdade. E tudo que eu apoio é o contrário. Estou apoiando agora o consumo de mortadela no Brasil. Bolsonaro diz que está arrumando o Brasil e faz questão de lembrar que no mês que vem poderá indicar mais um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Caso seja reeleito, ele será responsável por mais 2 indicações para a Suprema Corte, ainda no primeiro semestre de 2023. De Brasília, Antônio. O governo do estado de São Paulo anunciou ontem, em grande evento, com a presença de secretários, deputados e prefeitos, o programa Estrada Asfaltada, que levará investimentos na forma de 150 obras que modernizarão 2.300 quilômetros de vias em quase 200 cidades do interior e do litoral. Serão injetados mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em todo o projeto. O governador João Dória diz que o valor é ainda maior se forem somados investimentos de outros programas em estradas. Na totalidade dos investimentos, tanto no programa Estrada Asfaltada quanto nas novas estradas vicinais, um total de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais é o maior investimento feito em asfalto, em estradas, sejam vicinais, sejam as estradas SPs, da história do governo do estado de São Paulo. Nunca foi feito isso. De acordo com o governo, os investimentos dão início à nova matriz logística implementada pela secretaria. As obras vão contemplar a conservação, a manutenção de vias com recap, bem como a implantação de nova sinalização das rodovias. O secretário de Logística e Transportes, João Otaviano Machado Neto, diz que o programa também auxilia na economia. Com isso, nós melhoramos muito a nossa matriz logística no estado, melhora a capacidade rodoviária do estado de São Paulo e mantemos aquela marca importante de termos as melhores rodovias do país aqui em São Paulo. O edital das obras deve ser publicado até julho e a previsão é que os serviços sejam iniciados até o final deste ano. O prazo de conclusão das obras varia de 4 a 14 meses. Gente, a dica vai para você agora que quer economia. Imagine você assinar a Sky pré-pago. Imagine você ver aquele filminho que já fazia tempo que você não via no cinema. Aqui com o Sky pré-pago você consegue garantir tudo. Imagine você assistir aquela série no friozinho, no inverno, ou se tal, você vê aquele filme que você sempre gosta. Aqui na Sky pré-pago você tem o direito de ver todos os filmes. Olha, pra criançada, peça pra sua mãe e pro seu pai assinar a Sky pré-pago, porque aqui tem Disney Channel, tem Cartoon Network, tem Discovery Kids. Imagine você que adora ver um futebol, um UFC Combate. Aqui você pode assinar o Sport TV, o Sport TV 2. Já pensou você que gosta de ver aquele filme de suspense, aquele filme de terror ou aquele filme de ação, de aventura? Você pode assinar o Telecine Max, Telecine Play, HBO 2. Aqui na Sky pré-pago você tem direito a tudo isso. Imagine você ganhar 100% de desconto na primeira vez que você ligar pra cá. Então liga agora nesse número que está aqui abaixo. A Sky pré-pago tem filmes direto pro cinema na sua casa. Então o que você está fazendo? Você vai ter que retocar o seu estoque de pipoca. Imagine a criançada que adora dormir um pouquinho tarde, mas não tem desenho por causa da sua TV. Na Sky pré-pago é desenho 24 horas. Aqui na Sky pré-pago, você que adora ver um jogo de futebol e adora se divertir com o UFC Combate, aqui na Sky pré-pago você se diverte com os melhores jogos de futebol. Sabia, se você assinando agora a Sky pré-pago, você ligando nesse número, você vai ter acesso a 30 dias grátis o UFC Combate. Então tá esperando que ligue agora neste número que está aparecendo.
Imagine você que adora ver aquelas notícias sérias, notícias do dia a dia. Notícias é aqui na Sky Pré-Pago. Aqui na Sky Pré-Pago tem CNN, tem Globo News, tem Chama News, tem Band News e tem muito mais. O que você está esperando? Assine agora Sky Pré-Pago. Eu já tenho na minha casa, eu aprovo e comprovo. Assine agora, imagina você ter aquela diversão para sua família. Então, tá esperando o quê? Assine agora a Sky Pré-Pago. É com você. Gente, o sorriso é a marca do brasileiro. Todo mundo sabe. Imagine você ter aquele sorriso de artista, aquele sorriso de galã. E eu te convido a conhecer a Sorridentes. A Sorridentes é a marca número 1 encomendada pelos dentistas. Imagine a sua mãe e seu pai está usando com aquela dentadura, aqueles dentes estragados. A Sorridentes faz implantes de primeira e assim em apenas 24 horas, você ligando nesse número que está aqui abaixo, você ganha um desconto de 50%. Imagine, né? Você tá com aqueles dentes, com aquela dentadura velha, caindo assim, essas coisas. A Sorridente, ela resolve. E também, para você que adora ter aquele sorriso de artista, aquele sorriso de galã, a Sorridentes faz promoção de lentes de contato, isso mesmo, lente de contato por dente, ou senão coloca facetas de porcelana nos dentes. Imagine você ficar com aqueles dentes lindos, aqueles dentes de sorriso, aqueles dentes de galã. Já pensou? Então ligue agora correndo na Sorridentes. Se você ligar agora e falar que me viu, que foi o Flávio Puxato, você ganha 50% de desconto. Isso mesmo. Você quer ter um sorriso de artista, um sorriso de galã, sorriso de primeira, aquele sorriso, porque o nosso sorriso é o nosso cartão postal, né, pessoal? Então, vá numa Sorridente mais perto de você. O Grupo Effective possui milhares de clientes satisfeitos e zero de reclamações nos órgãos competentes. Possui profissionais altamente treinados e qualificados para realizar o melhor da negociação para você. Eu, apresentador Flávio Chato, quero te convidar para conhecer pessoas reais no Grupo Effective. Vamos ver. Entrei com uma ação com o Grupo Effective por sofrer juros abusivos do banco, onde a dívida era no valor de R$ 20.513,62 e fiz a quitação no valor de R$ 6.500. Agora que você já conhece o Grupo Effective, liga agora mesmo no DDD 11 945 25 2672. Vou repetir, liga agora. DDD 11 945 25 2672 ou acesse assessoria Grupo Effective. Tá com seu carro em atraso, parcelas em atraso do seu carro, o Grupo Effective pode te ajudar. Grupo Effective, garantindo os seus direitos. E o nosso programa tá acabando. Gente, para você que quer levar R$500 para casa, diretor Renato, Jobson, Elis, eu tava pensando de aumentar esse prêmio para R$1.000, que tal? Não, né? Tá bom, tem que ficar nos 500. Por causa da verba. A verba tá tão grande. Então, você vai no meu Instagram. Ah, Elis, quanto tempo eu tenho? É porque o tempo, essa semana tá tão corrido pra mim. Só tenho 20 segundos. Então, gente, você vai no Instagram que a Elis vai colocar aqui agora. A Elis vai botar Flávio Puxato, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Gente, lembrando que não tem underline, não tem arroba, não tem nada. É o mesmo nome em todas as minhas páginas. E você também pode ir, para você triplicar suas chances de ganhar R$500, você pode ir na nossa fanpage, que é a nossa página que a gente criamos. Assim, o diretor vai colocar www.flaviochato. Tá, vou pôr, diretor. www.flaviochato
chato.com/música. E o nosso programa tá acabando, que a gente tá corrido. O nosso programa acabou. Tchau, pessoal.